A geografia não é apenas o estudo de mapas e paisagens, é uma ciência ampla que estuda as relações humanas e suas consequências no espaço em que vive, mais uma maravilhosa área do conhecimento que vamos explorar hoje. Venha, vamos conhecer juntos com as atividades desta semana um pouco mais sobre o tema e a ciência de geografia. Vamos aprender juntos. Eu sou o professor Anderson Bueno, vamos aprender com as maluquices de hoje. Muito bom dia, pessoal do quinto ano. Dando sequência na semana 3, agora vamos fazer a atividade de geografia. A unidade temática é o mundo do trabalho, objeto de conhecimento, produção, circulação e consumo. As habilidades serão identificar, descrever e discutir o processo de produção, transformação de matérias-primas, circulação e consumo de diferentes produtos provenientes das atividades econômicas, agropecuária, extrativismo, indústria, comércios e serviços, em Minas Gerais, que é o nosso estado, e no Brasil. Conteúdos relacionados à produção extrativista no cotidiano do município e do Brasil. Interdisciplinaridade, língua portuguesa. Bom, a apresentação do trabalho, como nós fazemos todos os dias, né? Componente curricular, geografia. O ano de escolaridade é o quinto ano do ensino fundamental. Esse PET é o volume 2 de 2021 para o nosso município, não se esqueçam disso. O nome da nossa escola, Escola Municipal, Professor José Flávio de Freitas, Zecão. A nossa turma é o quinto ano A2 do turno matutino. O estudante, o nome de cada um de vocês. Tema: atividades econômicas, extrativismo. Nessa semana vamos reconhecer as atividades que retiram recursos da natureza e transformam o meio ambiente. Bom, pessoal, falar em extrativismo é falar em conseguir os recursos naturais ou retirados do meio ambiente. Aqui no quadro ao lado do professor nós temos um esquema de extrativismo. Bom, o extrativismo ele retira recursos da natureza e podem ser aplicados como fonte de renda e sustento. O extrativismo ele se configura através da sua origem. Ele pode ser vegetal, animal ou mineral. Os produtos de origem mineral são ferro, o carvão, alumínio, petróleo, o ouro. Só lembrando que o carvão ele pode ser obtido de duas maneiras: o carvão mineral. Clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors forever. E o carvão vegetal. A origem vegetal também a gente pode obter castanha, madeira, látex, palmito. E a origem do extrativismo animal são na caça, pesca, coleta de ovos, mel. Pessoal, como a gente já acompanhou na aula de história da semana anterior, o homem percebeu que da natureza ele poderia retirar os recursos para sua sobrevivência. Então começaram essas atividades como caça e pesca. Depois, o homem descobriu que no meio ambiente oferecia outros recursos também muito valiosos, como metais, igual ao ouro, diamante, rocha, petróleo, entre outros recursos que foram retirados da extração mineral. A atividade de retirada desses recursos é que são chamadas extrativismo. O extrativismo vegetal consiste na retirada de recursos de origem vegetal. Tem uma diferença muito importante aqui que a gente precisa falar, pessoal. Quando nós temos o extrativismo vegetal, o homem vai buscar na natureza aquele recurso. Ele não planta para que seja considerado o extrativismo vegetal. Então, o exemplo que o professor colocou aqui, da extração do látex para fazer borracha. Então, não foram plantadas seringueiras.
o homem entra até a floresta e aí vai até a seringueira e faz a extração do látex, a seiva da seringueira, para fazer essa transformação depois. Nesse caso, quando vai explorar recursos naturais, é que nós chamamos de extrativismo vegetal. Diferente de quando ele faz a plantação para explorar comercialmente. Então, nesse caso, o extrativismo é quando você busca a extração na natureza daquele recurso presente lá. Não quando é feito o plantio. O extrativismo mineral é caracterizado pela exploração de recursos minerais do solo e subsolo. Esse tipo de extrativismo degrada muito o meio ambiente. A exceção, claro, a água mineral ela sai nas minas, né? Então ela vem de maneira não degradante. Mas a extração do ouro contamina a água. Quando é recurso de aluvião, como vocês verem na imagem, que vai tirar dos rios, geralmente contamina o lençol da água, o leito do rio onde está sendo feita a extração fica contaminado tanto pela sujeira quanto pelos químicos, reagentes químicos que são lançados para separar o ouro ali. From a distance you can tell. Também ocorre na extração do petróleo, que tem que furar grandes buracos. Nas minas de ouro também, que não são nos rios, cavam-se buracos, extração de diamantes. O extrativismo mineral geralmente ocorre associado a uma grande devastação ambiental. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. O extrativismo animal é uma modalidade de extrativismo na qual ocorre a captura de animais, como caça e pesca. Mas, com exceção dos povos indígenas, no Brasil a caça é ilegal e a pesca comercial deve ser realizada nos períodos estabelecidos por lei. A fazenda que cria o gado, por exemplo, para o comércio, ela não realiza um extrativismo animal. Tá? Então, a pecuária é diferente do extrativismo animal. O extrativismo animal está relacionado direto à caça na natureza, que no Brasil é proibido, menos para os povos indígenas. A pesca de maneira comercial no Brasil tem leis específicas. A caça é totalmente proibida, a não ser para os indígenas. Você não pode sair caçando sem ter uma autorização. Por isso nós temos a Polícia Militar Ambiental, que cuida exatamente da fiscalização dessas caças. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors. E a pesca comercial geralmente é realizado por pescadores profissionais que também tem toda uma legislação que precisa ser cumprida. Great outdoors, forever free. Extrativismo mineral em Minas Gerais. Bom, o nosso estado já nasceu exatamente disso, do extrativismo mineral. Exatamente por isso que chama o nosso estado Minas Gerais. São minas de todos os recursos naturais. Minas Gerais é um estado rico em vários tipos de minerais. Nosso estado nasceu pela grande abundância de veios de ouro, mas aqui também tinha diamantes, e ferro e diversos outros minerais.
As indústrias necessitam dos recursos minerais para a fabricação dos seus mais variados produtos. Sendo assim, gera muita renda, trabalhos e impostos para a sociedade. O extrativismo e a produção industrial. A produção industrial usa como matéria-prima recursos extraídos da natureza. Para fazer o papel, usa-se como matéria-prima a celulose das árvores. Para fazer uma aliança de ouro, igual essa que o professor usa, a matéria-prima é o ouro, extraído também do meio ambiente. Há uma relação bem próxima entre os produtos que nós temos em nossas residências e usamos no nosso dia a dia com o extrativismo. Por isso, ela é a base da nossa sociedade moderna. Precisamos sim cultivar e manter esse extrativismo de forma racionalizada, para que os recursos, muitas vezes não renováveis, não se extinguam. Bom, qual a forma de manter esses recursos sabendo que, por exemplo, o ouro é finito? A natureza já nos ensinou isso e nós vimos isso na última aula de ciências, né? Na semana anterior, através da reciclagem, reaproveitamento. A reciclagem é uma forma de reaproveitamento dos minerais, dos vegetais, dos produtos, da matéria-prima retirada da natureza. Então, pense direitinho antes de lançar o seu lixo para o lixão. Será que tem alguma coisa ali que pode ser reaproveitada? Pense consciente. Aprenda com a nossa natureza. Recicle, reaproveite, reutilize.